paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje, sábado, último dia de leitura da nossa lição número 6. Na segunda, uma nova lição, um novo tema. Espero que o Senhor abençoe grandemente o seu dia e nos abençoe também aqui, agora, nessa lição, que o Espírito Santo possa trazer algo poderoso para as nossas vidas, para a nossa mudança de vida, para a nossa caminhada de santificação, ok? E não podemos esquecer que amanhã é Dia das Mães, né? Então estamos aqui pedindo e orando ao Senhor que abençoe grandemente a todas as mamães, as futuras mamães também, que Deus possa derramar sobre sua vida muita bênção, muita paz e muita sabedoria, né? Porque a gente sabe que ser mãe não é nada fácil. E nós que estamos, né, e temos as mamães a nos rodear, né, mesmo que de repente você não tenha aí a sua mamãe mais do seu lado, mas tem sempre uma mamãe próxima de você, ok? Na sua família. Abençoe ela, seja um canal de Deus para abençoar esta mamãe próxima de você, a sua mamãe, ok? Porque é assim que funciona, meu irmão. O Senhor, Ele tem mandado, o Senhor tem incomodado, o Senhor tem chamado pessoas a abençoar outras pessoas. E agora nós temos essa oportunidade grande, né? Que é abençoar uma mamãe. Então, abençoe uma mamãe próxima de você. Deixa Deus abençoar ela através da sua vida, né? Faça essa semeadura, com certeza você colherá muitos bons frutos nesse ato aí, ok? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Parabéns às mamães, Deus abençoe a todas vocês. O tema da nossa lição, todos já sabem, mas vamos falar novamente: o bom pastor e suas ovelhas, Jesus Cristo e nós, ok? O texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Nossa verdade prática, a última vez que vamos falar ela: Jesus é o bom pastor e nós pertencemos à sua igreja. Somos as ovelhas do seu rebanho, ok? Hoje é sábado. O tema que o autor deu para a leitura de hoje é: Jesus é o bom pastor que orienta as ovelhas, né? Lembra que ontem eu falei sobre isso? Nós temos pastores aqui, nós temos pastores humanos, ok? Nós temos os pastores as pessoas que o Senhor levantou, né? As pessoas que aceitaram esse chamado, né? Que se entregaram a essa vida, a esse chamado, para nos apacentar. Assim como Jesus pediu a Pedro por 3 vezes, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele falou isso 3 vezes para Pedro. Então, nós hoje temos pessoas que trabalham para o Senhor, que não só são ovelhas do rebanho, mas também se dedicam a cuidar, né, do rebanho do Senhor. E não só pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, toda pessoa que trabalha no reino, mesmo sem título algum, tem muita gente trabalhando aí, meu irmão. Tem muita gente visitando, tem muita gente cuidando, tem muita gente evangelizando. Lembra do nosso texto áureo? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele lá de cima sabe quem são as ovelhas dele. Ele sabe quem são os seus servos, né? Independente deles estarem em posições, independente deles serem conhecidos, não se preocupe com isso, não se preocupe com cargo. O Senhor não precisa de cargo para te usar. O Senhor não precisa de cargo para te revestir de poder. O Senhor não precisa de nada a não ser à sua disposição, né? O seu Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ok? Como o profeta Isaías disse, porque o Senhor falou: quem que eu vou enviar? E aí Isaías falou: não, Senhor, pode me enviar, eu estou aqui. O que o Senhor precisa de você é isso. Se daí você vai receber posições, que essas posições elas servem muito para cá, para nós, né? Porque se você chega num lugar, oi meu irmão, você não diz: eu sou pastor, ok? Vão anotar o seu nome, né? Não é assim que acontece nas nossas congregações, nas nossas igrejas? Eles anotam ali o seu nome, você é pastor, você é presbítero, e em alguns lugares, né, a grande maioria dos lugares até te dão uma cadeira, senta aqui na frente, no púlpito e tal. Então, assim, a honra quem tem honra, ok?
Tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas Deus não precisa disso para te usar. Até porque eu sou assim mesmo, tá, irmão? Eu sou bem direto, eu sou bem sincero. E quem me conhece não fica chateado comigo, porque sabe que eu não tenho um coração voltado para para o engano, assim. Eu não gosto muito de enrolação. Então, às vezes nós damos altares, nós damos posição, nós damos muito crédito para quem não merece. E o Senhor lá de cima está vendo, sabe que não merece, mas o homem, né? O coração do homem é enganoso. A gente olha e fala, olha aquela pessoa ali, nossa, é tão isso, tão aquilo, e aí você vai dar uma posição, você dá uma honra que aquela pessoa não merece. Como nós vamos não cair nessa? É o Espírito Santo e o discernimento. Um dos dons mais importantes para mim, o dom do discernimento, ok? Porque sim, se nós não tivermos o discernimento, nós não vamos conseguir permanecer no caminho, né? E aí nós nos perdemos. Nós podemos estar bem paralelos ao caminho, às margens do caminho, parecendo que estamos nele, mas não estamos, ok? Parecemos que estamos seguindo o verdadeiro pastor, mas não estamos. Nós estamos ali com assalariados, com mercenários, né? Mesmo que andando bem paralelo, mesmo que parecendo estar no caminho, ok? Mas quando chegar, vai dar de cara, né, na parede, porque a porta fica aqui. Se você estiver andando aqui, você vai dar de cara na parede. Então, assim, a gente precisa muito do discernimento. Então, mais uma vez, eu queria lembrar os irmãos de orarem por isso, né, verdadeiramente em seu coração. E assim que o Senhor começar a derramar sobre você discernimento, algo sobrenatural, que transcende aqui esse mundo, né? Coisa que o homem carnal, a sua natureza carnal e pecaminosa não tem condições de ter, a não ser que o Senhor te dê. Você vai começar a ficar maravilhado e ao mesmo tempo espantado, ok? Mas não se preocupe, o Senhor te conhece e Ele só vai dar discernimento ao nível que você possa suportar. Porque tem alguns discernimentos, meu irmão, que eles são chocantes, que eles são aterrorizantes, são verdadeiros filmes de terror, entendeu? Você ficará espantado e até em alguns momentos você poderia falar assim, mas Senhor, isso é coisa da minha cabeça, isso aí não é possível. Mas o Senhor, Ele não causa confusão. Ele confirma e não há confusão quando o Senhor fala contigo, meu irmão. Se você não está em paz, olha, presta atenção, hein? Se você não está em paz com uma decisão, se ela te traz inquietação, se você não tem uma certeza absoluta em tomar uma decisão, ou essa decisão que você está precisando tomar, espera mais um pouquinho. Ah, mas vai passar, vai perder. Você não perde nada. O que é teu é teu. O dono de todas as coisas não atrasa, não, ele é o próprio tempo. Então não entra numa pressão externa, não, corre, senão você perde, não deixa passar. Ore ao Senhor e aguarde no Senhor. Porque se for do Senhor, você terá paz, você terá ânimo, você irá e conseguirá fazer. Agora, se você está entrando num terreno, está tentando tomar uma decisão, que você não tem paz, que você não tem força, não tem ânimo para fazer, ok? E ela também não bate com a palavra, porque a primeira coisa que você tem que ver, ela bate com a vontade de Deus? Ela fere os princípios divinos, né? Se ela não fere, mesmo assim, vá até o Senhor e ore. O Senhor, no tempo certo, fará para você. Porque algumas coisas que são boas, que vão ser boas para nós, meus irmãos, elas de repente não estão no tempo certo. Porque elas seriam muito boas, sim. Mas às vezes não é o tempo certo. Às vezes tem pessoas do seu lado que não vão poder participar disso, ok? Mas o povo no deserto não recebeu tudo que poderia receber, porque tinham pessoas do lado deles que não poderiam receber, ok? Tiveram que vagar por tanto tempo até que fosse renovado para que pudessem receber. Então, peça ao Senhor para tirar, né, para aparar as arestas, para podar, né? Porque às vezes tem coisas perto de você ou você está em situações que se você receber aquela bênção que você tanto quer, né, ela vai ser desperdiçada e aí passou, ok? Porque o Senhor, Ele não desperdiça nada. Mas às vezes nós ficamos tão ansiosos, queremos a coisa tão para ontem, que nós às vezes recebemos e deixamos escorrer pelos dedos.
entrar pelos ralos, porque tem pessoas à sua volta que não são dignas, que não merecem, que não podem receber, vão tirar de você, vão ajudar a tirar de você. E também, eu acredito que na maioria das vezes é o que acontece, você não está pronto para receber. Por mais que aquilo seja bom para você, você não está bom para receber. Você não está pronto para receber. Se você receber aquilo agora, você não vai aproveitar o quanto você poderia aproveitar, ou você mesmo vai desperdiçar isso, ok? Então, meus irmãos, tenhamos paciência, tenhamos paz em nossas decisões, tenhamos alegria em tomar decisões, ok? Porque enquanto tiver obscuro, enquanto não tiver certeza, enquanto tiver uma angústia para tomar essa decisão, não tome. Peça ao Senhor que o Senhor retire de mim se não for algo bom para mim. E que o Senhor me ajude a receber da forma correta, no tempo certo, quando será bem proveitoso. Por isso nós precisamos de um pastor, ok? Porque se o pastor nos levar para um campo que os brotos ainda não estão prontos para ser comido, nós vamos interromper um ciclo, ok? O pastor ele sabe até quanto tempo uma ovelha pode ficar aqui nesse pasto, enquanto o outro está se preparando, depois ele leva para lá, o tempo daquele, depois o tempo desse, tem as estações do ano, ou seja, um bom pastor ele está ligado nisso tudo. Ele sabe qual é o lugar que a ovelha pode se machucar, o lugar que a ovelha não pode, que é tranquilo para a ovelha ficar. Ele sabe de águas que a ovelha pode chegar na beirada e beber tranquilamente, as águas tranquilas, mas sabe também daquela água que se a ovelha der uma bobeira, um bicho vem e come, ou a correnteza leva, entendeu? Quando você lê o texto lá do bom pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de nada terei falta, né? Você pode ter falta de tudo, meu irmão, porque a natureza pode deixar de nascer brotos, né? O rio pode secar, você pode ter escassez de água e de comida, até mesmo de saúde, mas o pastor não vai te faltar, né? O pastor, dentro de toda a situação que você se encontra e que ele se encontra contigo, ele vai fazer tudo o possível, né? E o impossível, no caso do nosso Deus, para cuidar de você. Agora, pode faltar tudo para você, mas o bom pastor não vai faltar, ele vai estar sempre do seu lado, ok? É isso que o texto quer dizer. O Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada, e de nada terei falta, ok? Não significa que não vai me faltar as coisas, porque falta. Não falta? Falta. O Senhor é o teu pastor e falta. O que não falta é o teu pastor. Para você pedir, para você dizer para ele, né? Estou precisando disso, estou precisando daquilo, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. E ter paciência para receber. Por quê? O Senhor sabe o que é melhor para você. Ele cuida de você. Se você for ovelha dele, o conhece e ele te conhece, ele vai cuidar de você, ok? Então, meus irmãos, já temos aí a nossa porção, né? Que eu creio com certeza que foi o Espírito Santo que falou conosco agora, nesse momento, né? E vamos ao texto, né? O texto de sábado, João capítulo 10, versículos do 2 ao 4. Interessante esse texto, hein? Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Vamos ler o texto. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Ok? É um texto profético demais, né? Vamos ler um. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Meus irmãos, olha que poderoso isso. Vou ler de novo, prestem atenção. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aí, vamos ler de novo o 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Só de ler o texto, a gente já consegue visualizar o que aconteceu. Todo o plano de salvação nesses 4 versículos. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Jesus, nós vemos numa sequência de estudos muito poderosa. Por quê? Nós precisamos conhecer o nosso pastor. Precisamos saber tudo sobre ele. Precisamos saber de onde vem, quem é, o porquê. Precisamos. Isso nos traz uma plenitude no conhecimento do nosso Senhor, ok? Uma intimidade com o Senhor, né? A gente começa a criar o contorno do nosso Senhor. A gente consegue visualizar, né? Lembra que Jó falou: oh meu Deus, eu antes te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te vejo. Quando você conhece a história do seu pastor, quando você conhece quem é o seu pastor, você começa a vê-lo, ok? Você começa a senti-lo. Aquilo que era uma crença, aquilo que era algo que você acreditava, começa a ser razão na sua vida. Começa a ser sólido, palpável, por causa da proximidade, da intimidade, do conhecimento. A graça com certeza aumentará na sua vida, ok? A intimidade, né? A sensibilidade para ouvir a voz cada vez mais alto e mais nítido, com mais segurança para tomar decisões, para não ser enganado, para ser avisado. Então, quando a gente lê aqui, né, a partir do versículo 1 do capítulo 10, aqui está descrito todo o plano de salvação. E eu costumo dizer, meus irmãos, isso aqui é uma confirmação 100%, eu costumo dizer para você que o pecado entrou por um homem, ok? Adão. E a salvação, a libertação, a ressurreição, entrou por outro homem. É assim que tem que ser. Deus fez o reino do homem, ok? E o reino do homem é para o homem. Era feito para o homem. O próprio Deus, ele vinha ter com o homem no reino do homem. Ok? O nosso Deus, ele não obriga o homem a nada. Ok? É como se Deus... como não? Deus fez o reino do homem, tem o reino de Deus e o reino de Satanás, o reino do nosso inimigo. Ok? Nenhum desses reinos pode tocar no outro sem que haja uma permissão. O Senhor não vai tocar na sua vida, não vai agir na sua vida, ou seja, no seu reino, se você não o convidar, não permitir isso. Ok? E a sua permissão é a obediência. Satanás não pode tocar no seu reino se você não permitir. A Bíblia diz que ele fica ao redor o tempo todo esperando ali um momento, uma brecha, uma condição para te atacar, para te tragar. Ok? E qual é a permissão que você dá para Satanás entrar no seu reino? Desobediência, pecado, iniquidade, transgressão. Você entendeu? Era tudo perfeito o reino do homem. Satanás veio, tentou. Por que ele não invadiu já, não causou todos os problemas? Não tem poder para isso. Satanás nunca teve poder de fazer brotar espinhos da terra. Satanás nunca teve poder para que o mal entrasse. Porque senão ele faria. Ele não perderia tempo, ele não tentaria enganar Eva. Quanto tempo demorou isso? A Bíblia nos conta que aconteceu, o pecado que foi cometido. Mas será que ele não ficou tentando isso durante muito tempo? Eu acredito que sim. Porque eu não acredito que Eva caiu tão facilmente. Eu acredito que ela
foi uma batalha, foi uma tremenda batalha, igual você passa hoje. Quando você quer abandonar aquele pecadinho de estimação, mas ele fica ali, ó, perturbando. O diabo fica ali, ó, gritando no teu ouvido, faz. É gostoso, vai ser bom para você, você vai se dar bem. Ah, ninguém tá vendo. É assim. Então não foi a primeira vez Eva caiu, não. Eu acredito, isso é eu que estou dizendo, eu acredito que é igualzinho a hoje, tá? A voz da serpente está o tempo todo na nossa cabeça, ok? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ela não resistiu o suficiente, porque ele perturbou. Ele não podia fazer, ele não podia, igual a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, em que o mal faz tchá, e aí o mal acontece. Não, ele não podia fazer isso, ele não tinha poder para isso, o reino era do homem. Ele precisava de uma legalidade, ele precisava de uma brecha. E quem só poderia dar? O dono deste reino, o que governava este reino, Adão. E quem governava? Adão. Era Eva ou era Adão? Era Adão. Por que quando Eva comeu não aconteceu nada? Mas ele sabia que se fosse direto a Adão, ele de repente não teria êxito. Não teria êxito. Ele foi na Eva, na metade de Adão. Ele sabia o poder que Eva tinha com Adão, né? Deus está falando, hein? Ó, e aí o que acontece? Ele perturbou Eva, sabe-se lá por quanto tempo, porque ele não pode, não tem poder para entrar e fazer, não, acontece isso de ruim com você, pá, não pode. Ele precisou dessa brecha, dessa legalidade, que o dono do reino, o governante do reino, deu para ele. Deu uma procuração para ele. A desobediência. Eva comeu, não aconteceu nada. Quando Adão comeu, pum, pronto. E aí ele conseguiu, ok? Mas o mal surge da desobediência, ok? E aí o mal, a morte, o pecado veio pelo homem, a salvação precisava vir de um homem. Aí nós vemos aqui no texto, ó. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem é ladrão e assaltante? Diabo. Ele entrou por onde? Perturbação no ouvido de Eva e ele entrou. Pronto. Aí ele entrou. Ele teve ali a sua passagem de entrada. E nisso ficou bagunçando geral. Ok? E aí, olha que forte isso que eu vou te falar. Para confirmar tudo aquilo que eu tenho falado aqui, para quem me ouve, com relação ao sacrifício de Cristo na cruz por você. Nosso Deus, ele vence. Nosso Deus, ele vence sem trapacear, né? sem blefar. O nosso Deus não cria situações para vencer. Ele vence dentro do jogo estipulado. Ok? O homem deixou o pecado entrar, o Senhor veio para vencer. Por onde o Senhor entrou nesse mundo? Por onde o Senhor Jesus, o Verbo vivo, que se fez carne, entrou nesse mundo. Qual era a porta para entrar nesse mundo na época de Jesus? Era Deus pegando e fazendo Jesus do barro, igual fez com Adão? Não, meu irmão, porque antes não tinha nenhum homem. Deus fez o homem do zero, ligado na terra, pegou um pouco de terra e fez o homem. O homem, dono da terra. O homem reinava e dominava sobre a terra. Até dar uma brecha, Satanás entrar pela janela, pelo teto, né? Como está dizendo aqui a palavra de Deus, e bagunçar com a vida dele, ok? Trazendo a morte, o pecado e tudo de ruim que hoje a gente está aí até hoje provando. Inclusive nós já nascemos, né, mortos em nossos delitos e pecados por causa do pecado de Adão. Mas o Senhor precisava ganhar de volta, conquistar de volta para te salvar. Porque é assim que funciona com Deus. Ele fez o reino para o homem perdeu o reino para o mal. O Senhor precisava conquistar de novo, ganhar de novo, vencer o mal, a morte, o pecado, né? Qual era a porta para entrar nesse jogo? Pelo ventre de uma mulher, porque assim se nascem os homens, assim nasce a humanidade, né? A porta para entrar nesse aprisco de todas as ovelhas geradas por Adão e Eva e que Deus quer
e queria e quer salvar era o ventre de uma mulher. Com uma diferença: esse ser humano não podia ter a semente corruptível que viria de José, do homem. Não podia, porque senão seria mais um filho de Adão e não um filho de Deus. Então Deus colocou no ventre de Maria o seu filho, mas ele foi gerado, multiplicado, suas células, gerados e nasceu, entrou no aprisco pela porta, ok? Humano, 100% humano, tá? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Quando ele entrou, pregou o evangelho, né, e trouxe elas para fora, isso quer dizer que ele tirou elas de um reino perdido, de um reino destruído, caído, ok? É por isso que nós devemos viver em novidade de vida, renascidos em Cristo, e não vivermos segundo esse mundo, mas segundo o reino de Deus aqui na terra. Por isso que você não vive segundo a vontade do mundo, segundo a vontade de uma carne que nasceu morta em seus delitos e pecados. É por isso que você não faz a sua vontade, é por isso que você faz a vontade do Pai. Lembra que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para devolver nada deste mundo para ninguém, eu vim aqui para tirar vocês do mundo. É por isso que aqui diz que quando eles a leva para fora, ele vai à frente e conduz ela. Por quê? Elas conhecem a voz. É por isso que você, cheio do Espírito Santo, né? É por isso que você, com discernimento espiritual, você não vai atrás de outro pastor. Ok? E esse pastor não veio para te dar tudo aqui não, para te restaurar aqui não. Ele não veio aqui para te fazer ganhar um monte de coisa aqui nesse mundo não. Ele veio para te tirar desse mundo. Olha, ele leva elas para fora. Ok? Ele veio, entrou nesse mundo pela porta de forma correta, cresceu, viveu, trabalhou, né, no seu ministério, fez tudo conforme Deus mandou, o Pai dele mandou, porque ele falou: não vim aqui fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E aí ele, quem conheceu a voz dele, quem reconheceu a voz dele, quem ouve os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Eu o amarei, meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele. Olha aí, meu irmão, você cheio do Espírito Santo, porque você ouviu a voz do teu pastor, você creu, você obedece e ele habita em você. E aí acabou, você não é mais enganado. Você agora vive em novidade de vida. Ah, mas eu gosto... Não faz mais, acabou. Ah, mas eu não... Consegue sim. Quem disse que você não consegue? Você não consegue se você não quiser. Você não larga esse pecado que te perturba e que te afasta de Deus e que te impede de ouvir a voz do Senhor, de que te impede de provar das coisas do mundo vindouro, né? Porque assim a palavra de Deus diz: nós não vivemos mais para esse mundo, nós vivemos para o próximo mundo, ok? Nós aqui precisamos fazer o que é necessário e que o Senhor nos conduza pelo caminho correto de fazer, porque se fizer coisa errada também para poder viver aqui nesse mundo, não está com o bom pastor não está ouvindo a voz do bom pastor, está ouvindo qualquer outra voz, mas a voz do bom pastor você não está ouvindo, entendeu? É muito sério isso, meu irmão. Então, meus irmãos, olha como é que esse texto, ele é claro. Nosso Deus se fez carne, entrou pela porta, nesse aprisco de ovelhas perdidas, retirou elas para fora, mas só aquelas que obedeceram, só aquelas que reconheceram a sua voz. Não é aquele que sabe, que escutou, que viu, que acreditou, mas que continua ouvindo a sua própria voz, ou a voz de alguém, ou a voz de Satanás, não, para fazer tudo errado que é contra a palavra. Ah, Leandro, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo? Aqui a palavra. Leia esta palavra. Ah, mas é tão difícil. Não é. É difícil você ficar sem ler, porque você pode estar perdendo o seu tempo. Se você acha que dá para viver de achismo, ah não, mas eu acho que é assim. Não, tá aqui, meu irmão. Outra coisa, tem gente que tem preguiça de estudar a palavra.
Tem gente que tem preguiça de orar, pedir o Espírito Santo para vir e trazer a revelação desta palavra, lendo esta palavra. Tem gente que tem essa preguiça e vai atrás de pessoas que esse aí está falando a verdade. Quem disse que ele está falando a verdade? Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser enganado, meu irmão. Porque o que mais Satanás tem usado é isso mesmo. O que mais Satanás tem usado são essas letras aqui. Através de boca de pessoas, são verdadeiros dragões. O tempo todo abria a boca e ia jorrar água para arrebatar a igreja. E você indo atrás deles. Por quê? Você não tem discernimento, você não tem conhecimento. Então, meus irmãos, estude a palavra. Ah, meu irmão, mas eu tenho essa dificuldade. Sabe por quê? Porque eu não aprendi a ler direito, né? Eu não consigo ler direito. Eu não tenho, assim, essa capacidade, entendeu? Eu entendo, meu irmão, eu também entendo e acredito nisso, né? Eu conheço pessoas com essa dificuldade, mas aí você, mais do que ninguém, tem que orar ainda mais, e o Senhor, lembra que o bom pastor, ele cuida de você? O Senhor, sabendo que você não teve de repente, esse privilégio, né? Por causa da vida que você levou, da condição que você tem, dos pais que você teve, do lugar que você nasceu, de que você viveu. Eu entendo, meu irmão, eu entendo. Mas o Senhor cuida de você. E você, com o seu coração sincero, orando ao Senhor, com a preocupação de não ser enganado, com certeza o Senhor não te deixará enganado. Ele vai colocar pessoas na sua vida e lembre-se daquela paz que excede o entendimento, que ele vai trazer ao seu coração e à sua mente com relação a quem você deve ouvir. Ok? Nas suas orações o Senhor falará contigo, mediante ao interesse, ao seu coração verdadeiro, em espírito e em verdade. O teu Deus, o teu pastor vai te conduzir aos pastos verdejantes. Ele vai colocar diante de você pessoas que têm compromisso com ele. Ok? Ele vai levantar pessoas para te auxiliar nesse aprendizado. Você pode não saber ler, você pode não enxergar bem. Eu não consigo ler, meu irmão, porque eu não enxergo mais, né? Deus vai colocar, porque Ele conhece o teu coração. Ele vai trazer para você pessoas, porque Ele é o bom pastor. Ele vai te levar em pastos verdejantes e Ele vai te levar em águas tranquilas. Agora, é o seu caso. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, mas aqui, ó, o nosso interesse, o nosso coração, a nossa oração sincera, ok? Porque a nossa oração pode muito, porque não existe oração poderosa não, irmão. Não existe um irmão poderoso que tem uma oração poderosa, não. Existe um Deus poderoso que tudo sabe, que tudo vê e sabe quem é sincero, sabe quem é justo, né, para que a oração daquela pessoa tenha efeitos. Ou você acha que Deus vai fazendo através de qualquer vaso? Se Ele mesmo diz que não se coloca vinho novo em odre velho e não se coloca azeite em vaso de barro velho, não. Ok? Então, entenda isso. O Senhor não bota vinho novo em odre velho. O Senhor não enche de azeite vaso velho rachado. Ok? Então, por isso você precisa de discernimento, para reconhecer odres novos e vasos que passaram na mão do olheiro e estão reformados e restaurados, cheios do azeite do Senhor. Aquele azeite da primeira prensa, da prensa frio, aquele azeite bom. Porque o azeite que fica lá para o final, ele só serve mesmo para passar em ferida. Ok? Então, meu irmão, fica ligado, ore ao Senhor. Se você pode, estude. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto maior a sua capacidade, mais lhe será cobrado. Quem não tem tanto acesso, quem não tem tanta capacidade, isso é uma realidade, né, de muitos de nós, o Senhor abundará, pode ter certeza, transbordará a graça sobre você mediante ao seu querer, mediante ao seu coração, a sua verdade com relação a Ele, ok? Então, meus irmãos, já estamos aí em quase 35 minutos, mas eu acredito que o Senhor já falou muito ao seu coração. O nosso Deus, Ele vence. Só para completar,
me veio à mente agora. Ontem a minha filha me fez a seguinte pergunta. A minha filha tem 7 anos de idade. A minha filha me fez a seguinte pergunta. Pai, Jesus pode fazer tudo? Eu disse, pode, minha filha. Jesus pode fazer tudo. Não tem nada impossível para Jesus. Ela falou assim, mas ele não pode pecar. E aí? Eu falei, minha filha, Jesus não pode pecar. Mas isso a gente nem pensa sobre Jesus. Porque Jesus não vai pecar. Jesus nunca vai pecar. Mas ele pode pecar, papai? Meu amor, ele poderia. Ele poderia, porque como eu disse para você, ele pode tudo. Mas ele não vai. Porque se um dia Jesus pecar, acabou. Acabou tudo. Porque ele é tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Para ele foi dado toda a autoridade nos confins do universo. Então você imagina se Jesus errar, se Jesus pecar. Agora, bota uma coisa na sua cabeça. Ele não peca. Ele é santo. Ele é e sempre será santo. Mas ele pode. Ok? Você consegue entender isso? E aí você volta um pouquinho nesse jogo ao qual ele entrou pela porta humano para conquistar tudo honestamente, vencendo, sendo tentado e não caindo, sentindo dor, chicotada, humilhação e tudo, sem voltar atrás. E no final ele poder dizer assim, tá pago. Eu venci. E aí algumas pessoas ficam escandalizadas. Perdão, irmão. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando eu digo assim, que o Senhor poderia ter caído. E se ele caísse, acabou. Acabou-se tudo. Mas ele não caiu. Ele resistiu até o fim. Porque precisava ser assim. Ok? Se não fosse assim, ele não seria digno da vitória. E todo o mal cobraria isso de Deus. Você acha que Deus ia dar essa condição para o mal? De dizer para ele assim, Senhor, isso foi marmelada. Não, meus irmãos. Nosso Deus é justo e santo. Ele venceu o jogo. No final ele disse, morte, cadê suas correntes que não me prendem? Isso não foi um teatro. Nosso Senhor desceu da sua glória, se fez carne, entrou pela porta desse aprisco de ovelhas perdidas e chamou-as. E as que ouviram a sua voz e estão ouvindo até hoje, vão obedecer e vão seguir com ele para a glória, ok? Não vivendo segundo esse mundo mais, não fazendo mais a sua vontade, mas sim a vontade do Pai, como ele fez, como ele venceu, ok? Ele venceu. E ele veio como cordeiro, foi morto como cordeiro, mas ele ressuscitou como Rei e Senhor de todas as coisas. Hoje ele está à destra do Pai, pedindo por você, pela misericórdia, te chamando, te convidando a viver uma vida em novidade de vida, porque o Pai procura esses, em espírito e em verdade, renascidos do Espírito, mortos para o mundo, mortos para o pecado. Ok? Mas vai ter o dia, meu irmão, que ele vai vir como o juiz. E nós teremos duas coisas a ouvir dele. Vinde, benditos de meu Pai. Ou apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque as minhas ovelhas ouviram a minha voz e me seguiram. Meus irmãos, maravilha. Glória a Deus. Eu peço ao Senhor que possa fixar essa palavra em seus corações, que ela possa estar te abençoando, ok? Como está me abençoando. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.